a sua avaliação física, ela é rentável? Te traz um retorno financeiro bom? Complicada essa pergunta, né? Então vamos pensar primeiro em alguns pontos importantes. Primeiro, o formato da avaliação física depende muito do posicionamento da academia. Então, de como que ela vai utilizar aquelas informações, qual a utilidade dessa avaliação física. E não existe um preço tabelado, não existe um padrão. Quando você monta uma academia numa estrutura X, num bairro X, você já tem uma média, um custo médio do preço da academia, da musculação, de cada atividade. Isso já é um consenso, é uma coisa mais fácil de se determinar. Agora, determinar o preço da avaliação física, quanto cobrar do aluno, é mais complexo porque não tem um padrão. Então você pode ter academias extremamente parecidas, estruturas iguais, com valores totalmente diferentes. E não quer dizer que só porque o valor é mais alto, que é melhor ou não. Então, o primeiro ponto, você tem que fazer uma análise como gestor, que é como qualquer serviço. Primeiro, qual o custo para eu começar esse serviço? Qual é o meu startup inicial? Então, se botar na ponta do lápis, não é tão barato assim. Você vai ter um computador, os móveis, você tem os equipamentos, que são vários. Você pode ter equipamentos mais complexos, mais simples. Então, você entender primeiro, bom, foi investido na minha sala de avaliação física R$8.000. Ok, eu tenho 8 mil investido. A avaliação física, ela ocupa 1 metro quadrado da academia, ela tem um espaço que ela utiliza da academia. E a academia tem que ser rentável. Então, não adianta pensar simplesmente que a avaliação física, ela vai, eu vou reavaliar o aluno e vai motivar o aluno, ou como a gente viu na primeira aula, que eu vou fidelizar o aluno, então eu vou colocar de graça. Não dá para a gente pensar que essa avaliação que fideliza o aluno é o professor que vai fazer a avaliação física de quinta-feira à noite. Ele tem que ter um conhecimento técnico, ele tem que se aprofundar. Você tem que ter um bom profissional para isso. Nada impede que seja um professor de outra área que vai trabalhar também com avaliação. Mas não dá para ser o tapa-buraco. Você não vai conseguir ter esse efeito de compensar uma perda que você está tendo ali. Então eu vou dar avaliação para o aluno de graça, que é um serviço que traz soluções para o aluno quando bem feita, então tem que ser cobrado. Então eu vou colocar de graça porque eu vou fidelizar o aluno. Você vai ter um custo aqui, depois repor ali, você vai ter um setor da academia deficitário. E aí a conta não vai bater no final. Você vai começar a perceber que sua avaliação física ela não está fechando o ano com um saldo positivo. Então vamos lá. Então você vai cobrar pela avaliação física, você precisa identificar se isso é rentável ou não. Primeira coisa que você precisa fazer é analisar o macro. Olha um ano inteiro. Não adianta você pegar janeiro, fevereiro, março, pegar o verão. Nossa, tivemos 80 avaliações, 90 avaliações, e aí teve um retorno ótimo. E de repente você vai ter lá em junho, julho, que são os meses bem mais fracos, você vai ter 12, 15 avaliações. E aí você tem todo aquele custo. Então você não pensou no custo inicial, você vai ter que trocar um equipamento, e custa R$2.000. Então você começa o quê? Ejetar dinheiro toda hora na avaliação física. A conta não vai bater. Então, primeiro ponto, faça uma análise macro. Quantas avaliações eu tenho no ano todo? Quanto do valor da avaliação física é para o avaliador e quanto é para a academia? Isso pode ser percentual ou com valor fixo. Só que tem que se lembrar dos encargos e tudo mais. Então, se você tem um avaliador que é registrado, que é o certo, tudo direitinho, você vai ter todo um encargo sobre aquele valor que está sendo pago para o avaliador. A academia que vai receber, você vai ter os encargos da taxa de cartão, você vai ter os impostos sobre o valor. Se você botar na ponta do lápis, talvez você vai descobrir que você está cobrando um valor que não cobre os custos da avaliação física. Mas a avaliação física é difícil, o aluno não quer pagar, ele acha que é caro. Na sua academia, ou no seu bairro, no seu local, quanto custa uma avaliação física? Você pensou no valor. Pensa agora, quanto custa uma consulta nutricional? Eu tenho certeza que você está pensando no valor, no mínimo, o dobro da avaliação física. Por que uma consulta nutricional custa o dobro de uma avaliação física? Ambas são importantes para o aluno. Ou não.
Vamos entender primeiro cada serviço. A consulta nutricional, o que ela vai fazer? Ela tem um profissional, vai fazer uma medição, que é a composição corporal, às vezes não faz, sim ou não, depende, e ela vai trazer uma informação para o aluno. E o aluno paga esse valor que você pensou, e isso é bem variado no Brasil todo, mas ele paga esse valor satisfeito, porque ele entendeu que aquilo trouxe uma solução para ele, aquilo foi importante para ele. Avaliação física. Usa um profissional tão gabaritado quanto. Pode ter pós ou não, depende do seu avaliador. Vai fazer a mesma medição, composição corporal. Vai fazer mais um monte de teste, vai usar mais um monte de equipamento e o aluno acha caro pagar 1/3 do valor da consulta nutricional. Por que isso acontece? Isso é uma cultura e porque geralmente no processo normal, que você já está aprendendo a fazer um processo diferente, mas no processo normal a nutricionista entrega uma solução, ou a avaliação física entrega um problema. Então, se você muda esse conceito e começa a trabalhar com soluções, com relação com treino, tudo, você vai entender mais para frente como trabalhar todas essas informações, você começa a ter um valor maior na avaliação física. Opa! Vamos por partes. Eu analisei quantos números eu tenho de avaliações por ano. Eu tenho aqui meu quadro, eu tenho meu cenário. Eu estou começando uma academia, eu vou fazer um cenário otimista, um realista e um pessimista. Eu vou fazer várias simulações. Eu consigo ajustar, definir melhor o preço que eu vou cobrar dessa avaliação física. Então eu já me posicionei e falei, eu vou fazer um trabalho útil com essa avaliação, ela vai ter uma importância, o aluno vai perceber isso, e aí você pode ficar tranquilo, asseguro que nenhum aluno vai reclamar. Obviamente, você tem que ter uma coerência. Em média, as academias cobram de 60%, 70%, até 80% do ticket médio da academia no valor da avaliação física. Isso é uma boa referência para você ter uma ideia. Então, se você tem uma academia que custa R$120, não é prudente você colocar uma avaliação física de R$190, R$200. Pô, a avaliação é mais caro que a mensalidade da academia. Poderia até ter uma justificativa, você pode ter um equipamento de R$60 mil, uma espirometria, você pode ter para medir a composição corporal, com ultrassom, custa 15 mil, pode ter um custo que demande esse valor. Só que para o aluno isso não vai fazer sentido. Então você adequa para uma situação. Então eu vou trabalhar com 80% do meu valor, minha mensalidade é R$100, eu vou cobrar R$80 do meu aluno. Ok. R$80. Aí a matemática é mais natural. Bom, eu já sei que 80. Eu sei que nesse fluxo do meu ano, você fez esse levantamento, ou dos anos anteriores, ou as projeções otimista, realista e pessimista. Desse valor, quanto que eu gastei de equipamento? Então eu quero ter o retorno do equipamento, da mesma forma que você faz com os equipamentos da musculação, o investimento que você fez para criar a academia, você deve fazer com o departamento da avaliação. Quanto foi gasto? Em quanto tempo eu quero ter esse retorno? Eu vou dizer, em um ano. Tá bom. E quanto que eu tenho que separar para manutenção? Percebeu quando tem muitos detalhes na formatação do preço da avaliação física, nessa organização, nessa gestão desse departamento? Então você montou o seu quadro, definiu o valor que vai ser cobrado, o preço. E aí você começa a trabalhar uma situação mais esclarecida. Bom, se eu vou comprar isso e eu tenho um fluxo desse, eu sei que eu posso investir tantos equipamentos. E aí você começa, vou colocar esse equipamento que é melhor, que chama mais atenção, esse chama menos, cada um tem sua vantagem e desvantagem. Eu posso ter mais técnico. E aí você começa a analisar o quê? A longo prazo. Então, mês a mês, você vai ter uma análise real, você planejou, e aí você vai começar a olhar mês a mês, bom, quanto que entrou de avaliação física? X. Quanto foi para o avaliador? Quanto foi de impostos, encargos e quanto foi de provisionamento? Isso você deve fazer na academia como um todo. Você tem que preparar o 13º do seu funcionário, você tem que preparar a manutenção, os custos que você vai ter. Se você fez todos esses custos, analisou tudo, e esse valor que sobrou para você por mês, e aí você vai tirar a média anual, nunca considere, você começa a identificar a sua avaliação física está sendo rentável ou não. Ah, mas nos meses baixos está ficando muito ruim para mim. Ótimo. Se você identificou isso, é o momento ideal para você fazer as ações para incentivar a reavaliação.
você pode fazer um desconto, é o mesmo princípio da academia. Se você consegue analisar todos os dados, todos os números reais, você sabe o que está acontecendo, você se planejou, viu se está acontecendo exatamente aquilo que foi previsto, você começa a entender o quanto a sua avaliação física está sendo rentável ou não. E ela pode ser extremamente rentável. Apenas um número para aguçar a sua vontade. Num valor justo para o aluno, num serviço que funcione, tem academias acompanhando que chega a ter R$300 um metro quadrado de lucro limpo. Faz a conta aí na sua musculação. Quanto que um metro quadrado rende por mês? Provavelmente não está dando esse valor. Então olha como a avaliação física ela pode ser rentável. Pena que é um espaço pequenininho, por isso que ela acaba dando um valor maior. Mas é um espaço muito lucrativo para o dono da academia, porque ela traz um retorno financeiro, só que você tem uma ferramenta para trazer um retorno para o aluno também. Então, só falei da rentabilidade no processo de venda de execução. Agora, pensa se ela é rentável, se ela se torna mais rentável ou não. Se o seu aluno entrou e ele iria ficar na academia uns 4, 5 meses, mas por um processo bem feito, uma definição de meta legal, você viu, agora você voltou e já viu lá a primeira aula, você organizou exatamente a meta dele, conseguiu fazer com que ele ficasse mais 4, 5 meses na academia, quanto que vale isso? Imagine em cada aluno você aumentar 1 mês de permanência na academia. Você tem essa ferramenta está dentro da sua sala de avaliação física. Perfeito? Você viu como dá para ter uma avaliação física rentável? Se você tem um processo bem elaborado, se você tem uma análise de números, um planejamento, fica extremamente rentável, perfeito. Agora, e cadê esse avaliador que pode fazer tudo isso por você? Como que você vai contratar um avaliador capaz de fazer isso? Esse é o tema da próxima aula. Falaremos sobre como contratar, como selecionar um avaliador. É o mesmo processo, um professor de musculação, os critérios. Vai ser bem legal. Eu aguardo você na próxima aula. Um grande abraço.